Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Esner Magalhães, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, do curso de Engenharia de Pesca. Estamos aqui em mais uma dessas quintas-feiras de lives, né? As lives que já viraram rotina em nossas vidas, né? Principalmente na área de aquicultura. A gente costuma brincar que o professor Lian, lá do Pará, é o rei das lives, né? E a partir do projeto que ele deu início aí, a gente foi meio que nessa onda. E muita gente tem curtido o trabalho que não só o Liam, mas vários outros profissionais vêm fazendo, trazendo muitos profissionais gabaritados na área de aquicultura, de pesca, para trazerem conhecimento gratuito, né, uma visão geral de como é que se encontra o cenário da engenharia de pesca, em especial a produção de organismos aquáticos em cativeiro. Tá? Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Ilse Santos, que prontamente aceitou o nosso convite, está aqui para contribuir com a gente, trazer toda a sua experiência, a expertise que ela adquiriu aí ao longo de muitos anos, principalmente nesse case de sucesso que é Rondônia, né? Então, a gente tem uma satisfação imensa de estar ali recebendo o Ilse, esse projeto que é intitulado Baixando os Muros da Universidade. Tá? Ele tem justamente esse título pensando no viés que a universidade produz conhecimento e esse conhecimento ele precisa chegar ao produtor. Né? Então, essa via ela precisa ser facilitada. E a experiência que você e tantos outros, todas as outras pessoas que já passaram e irão passar por aqui, com certeza vai fazer com que muita gente que está assistindo essa live repense muitas das coisas da agricultura. Ilse, boa noite, por favor, a palavra é com você. Boa noite a todos que estão participando. Queria primeiramente agradecer o seu convite. Eu fiquei muito satisfeita em ser convidada pelo vizinho, né, para a gente falar da atividade que a gente tem em comum e que a gente tem muita paixão, né, tanto você quanto eu, e quanto todos que estão participando aqui. A gente trabalha com aquicultura porque a gente tem paixão por aquicultura, né? A aquicultura é uma atividade apaixonante. Então, fiquei muito feliz com o seu convite. Me coloco à disposição de todos que estão nos assistindo, que nos assistirão posteriormente, para contribuir da forma que eu puder contribuir para o desenvolvimento dessa nossa atividade. Muito obrigada pelo convite. Muito bacana. Eu enumerei aqui diversos tópicos, né, para serem discutidos e já reitero aqui de antemão as perguntas, né, conforme elas forem surgindo ao longo da nossa live, eu vou tentando fazer uma leitura aqui rápida e passando para a Ilse para ela ir discutindo. Onde é que a Ilse se encontra hoje em relação à sua atividade profissional principal? Você está no governo, você está na consultoria, como é que você está atuando hoje full time? Olha, eu estou no governo, mas no governo, nesse momento, eu não estou na atividade de piscicultura. Eu assumi um novo desafio, né? Eu estou na equipe do gabinete de umas secretarias do governo, mas eu continuo atuando na piscicultura, tanto como consultora, né? Temos feito bastante consultorias, é um desafio retornar às consultorias, porque eu já fui consultora, né? Também atuo em algumas comissões, né? Para nomeá-las, eu falo da Comissão Nacional de Agricultura, da CNA, que é lá onde começam todas as discussões, né, das cadeias produtivas, inclusive da cadeia produtiva da piscicultura. E é isso, né? Já é bastante coisa, né? Porque nós, profissionais que atuamos na agricultura, sabemos o quanto trabalho nós temos em qualquer posto que a gente se encontre, né? Então, eu estou nessas 4 frentes que eu comentei nesse momento. E estudando, né? Porque estudar, a gente não pode parar. É verdade, já é muita coisa, né? Às vezes a gente para para pensar, né? Parece que o dia precisa ter 48 horas, né? É verdade. E também estou produzindo. Está Também produzindo? estou produzindo também. Então, é É meio, bastante.
Agora nós temos uma Ilse empreendedora também. Também. Isso é um tema, é um dos tópicos que, na verdade, nós iremos abordar hoje. Ilse, eu fiz um levantamento, se nós pararmos para pegar a parte de estatística em relação à produção, a gente partiu ali de 2016 em relação à produção, né, de espécies nativas de quase 570 toneladas, 2017 a gente foi ali para 700 ou 600 e alguma coisa, e 2018 a gente chegou próximo a 750 toneladas, né, de produção, segundo os dados da Peixe-BR. Né. Hoje, se a gente for parar para analisar a região norte, nós temos Rondônia, Roraima e o Pará. Né. Infelizmente, o meu Amazonas ainda está figurando lá embaixo, né, tanto é que a gente sempre brinca aqui no estado, que, a gente está, tipo Brasil e Alemanha, a gente está levando uma goleada, né, de Rondônia e outros estados, mas sempre no bom sentido de instigar as pessoas a se questionarem, né? Como é que se deu isso, assim, de uma forma bem cronológica, toda essa visão, né, de empreender em relação à marca, que eu considero uma marca hoje, chamada Tambaqui, para chegar ao ponto que chegou hoje em Rondônia? Esse trabalho, ele começou há muito tempo, né? Claro, assim, como começou também no Pará, no Amazonas, mas por um longo período, esse trabalho ele foi desenvolvido e não houve um desenvolvimento, não houve um aumento da produção tão significativo como o que aconteceu a partir de 2011, 2012, né? Porque a partir de 2011, né, o então governador Confúcio Moura, ele colocou a piscicultura como um projeto prioritário do governo dele, né, da gestão dele. Então, eu posso dizer que houve vontade política. E qual foi a principal ação, né, que fez com que a piscicultura se desenvolvesse tanto a partir daquele momento? Nada mais, nada menos do que o ambiente favorável, né? Quando qualquer atividade que você vá desempenhar, né, você tem que ter um ambiente favorável. E esse ambiente favorável é bastante complexo, porque ele passa pela legislação, ele passa pela própria produção, a capacitação do produtor, a capacitação do técnico, tributos, logística, industrialização, é muita coisa, né? Então, esse ambiente favorável, ele foi sendo criado paulatinamente. A resposta foi muito rápida, né? Não houve tempo de cumprir o planejamento estratégico na ordem, na cronologia que ele estava planejado, né? A gente teve que adiantar algumas ações que estavam planejadas para um tempo, né, mais posterior ao que foi executado, mas o que eu vejo foi isso. Principalmente no início, quando já, como eu disse, já haviam os pioneiros, né, pessoas que trouxeram, que acreditaram na atividade, que investiram, pessoas extremamente empreendedoras, né, que acreditaram e investiram na atividade. Mas ainda tinha aquela cultura de produzir apenas para abastecer o mercado de vocês, né? Eram peixes grandes, tambaquis de 3 quilos, 3,5 quilos, para abastecer praticamente apenas o mercado de Manaus e a demanda interna aqui do estado mesmo. Quando esse cenário mudou, né, quando houve o ambiente favorável para a busca de novos mercados, aí sim, aí começou essa grande expansão da piscicultura aqui no estado de Rondônia. Poxa, isso é super interessante, porque muitas das vezes a gente pensa nas políticas públicas, né? E eu acho que de forma grosseira, né, quando você está discutindo, principalmente com as pessoas que muitas das vezes não entendem a importância que ela tem, é nessa preparação, nesse pano de fundo, né, que na verdade cai dentro disso que você está falando, né? Preparar o terreno para que qualquer atividade ela possa ser desenvolvida. E isso se torna até um atrativo para que investidores, na verdade, tenham facilidade, né, ou passem a desenvolver principalmente o empreendedorismo. Você tocou aí na palavra empreendedorismo, né? Se a gente for tentar analisar a economia como velha economia e nova economia,
né? A velha economia, na verdade, muito preocupada com a questão das vendas, e a nova economia pensando em lucratividade, né? Pensando em desenvolver marca, pensando em angariar, na verdade, preparar um terreno de forma diferenciada. Como é que você observa essa questão das empresas que atuam com o tambaqui em relação à divulgação dessa marca que é essa espécie hoje, principalmente no Brasil e aí em Rondônia? Olha, a questão do empreendedorismo hoje, eu vejo assim como uma necessidade para qualquer atividade que você pretende praticar, né? Porque hoje a concorrência é muito maior, né? As pessoas, a demanda é maior, a demanda é mais exigente, né? E a oferta também é muito ampla para quase todos os produtos, né? Mas vamos falar aqui essencialmente do peixe. Então, eu vejo que a necessidade de empreender, e quando eu digo empreender, é ter coragem de inovar, né? Ter uma visão mais ampla das atividades ou da atividade e observar oportunidades que os outros ainda não observaram, né? E trabalhar essas oportunidades. Então, eu vejo de uma forma bastante necessária nesse momento, né? Nós estávamos discutindo em um grupo de piscicultura a questão, a gente estava falando dos cortes tradicionais de peixes que a gente encontra no mercado. Se você quer comprar um tambaqui, você acha o quê? Você acha uma banda de tambaqui sem espinho. E talvez o consumidor ele vai lá e compra aquela banda, chega em casa, pega aquela banda, corta ela em pedaços, tira a costelinha, pega o filé, faz picadinho. Quer dizer, você investiu em um corte, uma apresentação cara, né? Para esse corte, essa apresentação chegar em casa e ser desconfigurada e perder todo aquele valor agregado que ela tinha. Então, eu acho que empreender é isso, é ver as possibilidades que os outros ainda não viram. Por que não, né, outras formas de apresentação, ou da banda do tambaqui, ou do filé de tilápia, ou do filé de pirarucu, tilápia para lá, né? Porque a gente aqui não fala em tilápia. Mas nessa nossa discussão entrou também a questão do filé de tilápia, Verdade. né? Então, é necessário hoje uma visão empreendedora, né, para promover o desenvolvimento. E eu posso garantir a você que assim, o empreendedorismo está na veia do produtor de Rondônia, do piscicultor principalmente. A gente tem inúmeros empreendedores aqui, independente do porte do empreendimento, independente do segmento, se é na engorda, se é no transporte, que nós temos muitas empresas de transporte, né? Que é um dos elos da cadeia produtiva, que seja também no processamento, enfim. Então, o empreendedorismo, ele é tão necessário quanto produzir, né? Não adianta você produzir se você não tiver olhos, né, para enxergar o que pode estar ali nas entrelinhas e ninguém ainda viu. É verdade. Eu costumo dizer que o empreendedorismo, na verdade, ele é uma ferramenta que precisa ser muito melhor trabalhada nas universidades, nos institutos, principalmente, né? Com Ainda mais certeza. se a gente começar a imaginar essa crescente demanda por produção de alimento e o afunilamento em relação a oportunidades que essa nova geração vai ter em relação a concursos públicos, principalmente, né? Sim, Então, sim. eu acredito que a gente precise desenvolver a questão do empreendedorismo dentro das universidades numa ótica de despertar, né, esse interesse, principalmente dos jovens, né? Como é que está esse cenário em Rondônia? Você tem observado muitos jovens que saem das universidades, das faculdades, com essa visão, né, com essa busca, esse anseio de serem empreendedores? Com certeza, com certeza. Olha, você deve saber que nós temos aqui na Universidade Federal, na Unilo, o curso de Engenharia de Pesca, né? Inclusive, Uhum. uma das professoras de lá, eu já vi que ela está aí nos assistindo, é a Jusilene. Um abraço, Ju. Juscelene, abraços. Então, esses meninos, não todos, é claro, né? Alguns até saem de Rondônia, vão trabalhar em outros estados,
mas uma grande parcela desses meninos, né, desses recém-formados, eu chamo de meninos porque são quase meninos mesmo, né, meninos e meninas, né? Então, uma grande parcela desses profissionais tem feito assim maravilhas aqui no estado, tem desempenhado trabalhos maravilhosos, tem inovado, né? Tem buscado empreender, quer seja nas propriedades dos seus pais, né? Porque que muitos filhos de piscicultores fazem engenharia de pesca lá na Unir, ou quer seja também prestando consultoria, trabalhando nos órgãos. Eu vejo sim. Eu acho que o jovem, ele acorda mais rápido para as inovações, né? Então, empreender para o jovem é mais fácil do que para uma pessoa, um técnico, um profissional que já está acostumado a fazer tudo igual, né? Eu acho que é mais tranquilo para o jovem. Que bacana. Olha só para ilustrar. Eu disse a você que a partir de 2011, 2012, começou esse avanço da piscicultura aqui no estado. Então, como foi que começou isso? Por volta de 2010, 2011, a gente produzia aproximadamente 10, 12 mil toneladas anuais, apenas, né? E aí, com um ajustezinho, assim, eu vejo que isso aí foi uma visão empreendedora do gestor daquela época, né? Um ajustezinho na legislação que transformou a atividade em uma atividade de interesse econômico e social, né? Dessa forma, desburocratizou bastante o licenciamento, né? E teve um olhar específico para cada situação dos piscicultores que já estavam instalados e que ainda não tinham o licenciamento. Essas pessoas não contavam nas estatísticas. Eu sei que em 2013 nós já produzíamos 70 mil toneladas. Saímos de 40 mil toneladas, perdão. Saímos de 10 mil toneladas em 2011 para 40 mil toneladas em 2013, em apenas 2 anos. Quer Quais dizer, espécies? Só o tambaqui ou aqui variado? pelo menos 90% do que a gente produz é tambaqui. Bacana. Ilse, agora isso é uma coisa extremamente importante, né? Você falou que a mudança, né? Eu não diria, na verdade, a flexibilização no sentido de trazer problemas para o ambiente, mas eu acho que, na verdade, tentar buscar formas, né? Isso pegando o exemplo aqui do estado do Amazonas, que as pessoas dizem que praticamente 96, 95% da floresta está intacta. Então a gente tem muita coisa para tentar trabalhar e a tecnologia ela vem justamente para facilitar isso. Mas se a gente pensar nesse pano de fundo que são as políticas públicas, né, a gente tem que pensar basicamente nessa preparação. E essa preparação que surgiu lá de 2010 e que hoje, né, ela trouxe esse avanço para Rondônia, ela pode também ser linkada à questão de incentivos fiscais, né, fomento para os produtores. Como é que isso se deu? Porque hoje a gente fala basicamente em uma piscicultura no estado do Amazonas mais voltada a fomentar o pequeno como uma piscicultura de agregação de renda. A gente não pensa realmente em subsistência, a gente teoricamente não pensa em relação vamos tentar escalonar a produção, criar incentivos fiscais, melhorar a questão da ração, vamos tentar tornar um ambiente atrativo para que as pessoas invistam aqui e a gente torne realmente, quem sabe mais à frente, a piscicultura como um programa de governo. Mas na tua visão, né, esse passo a passo aí, ele foi demorado, né, mas foi rápido também, né, porque você está me dizendo aqui que em 2010 vocês produziram 10 anos de tonelada, em 2013 vocês saltaram para 40, né, a coisa realmente foi muito rápida. Na verdade, eu vejo que se a piscicultura não for prioridade do gestor do estado, do gestor do município, né, ela não acontece. Ela não acontece porque ela nunca vai ser vista como uma atividade econômica, uma atividade geradora de divisas para o estado, né, uma atividade geradora de emprego, né, e de tantas outras coisas importantes.
Então, a primeira coisa é ter essa visão de uma piscicultura, mesmo que seja de pequeno porte, mesmo que seja para a agricultura familiar, mas é uma visão de empresa, né? É um negócio, a piscicultura é um negócio, né? Não é você produzir um peixinho para você comer aos finais de semana, para você presentear seu amigo, não é, né? A piscicultura ela tem que ser vista se há a vontade do gestor, né, de investir na atividade, ela tem que ser vista como um negócio, né? A partir do momento que ela é vista como um negócio, várias questões têm que ser observadas, começando pela legislação, né? E não é só a legislação ambiental, né? Não é só o licenciamento para a operação da atividade, né? Existe N outras legislações pertinentes que influenciam no desenvolvimento da piscicultura. Então, vamos lá. Primeiro aqui começamos com a questão da legislação, né? A gente não flexibilizou, a gente adequou a legislação respeitando a resolução do CONAMA, respeitando toda a legislação federal, mas a gente observou o que podia ser feito em relação aos empreendimentos que já estavam estabelecidos e que não eram licenciados, os novos empreendimentos, né, que estavam aguardando uma possibilidade de licenciamento para começarem a ser trabalhados, né? Enfim, primeiro começamos pelo licenciamento ambiental, com o apoio da Emater, a Emater de Rondônia, os técnicos da Emater de Rondônia, bastante envolvidos nesse momento na agricultura familiar, né, na aquicultura de pequeno porte. E essa foi uma das questões. Depois, nós observamos também que muitos dos empreendedores, gente, eu chamo piscicultor de empreendedor, tá? Porque só o fato de eu ter coragem, né, de entrar na piscicultura sabendo da quantidade de gargalos que a gente ainda tem, né, ele já é um empreendedor. Então, o governo percebeu que alguns empreendedores não tinham, né, recursos suficientes para construir suas pisciculturas, construir seus empreendimentos. E já existia, né, em 2010, um projeto chamado Água Produtiva. E esse projeto também ele foi ampliado, né, passou a atender um número maior de produtores, de empreendedores. Esse projeto ele tinha uma patrulha mecanizada que construía, construía até 1 hectare de lâmina d'água, né, nas propriedades, e o proprietário ele pagava apenas o combustível e oferecia alimentação para a equipe, né, que operava as máquinas. Então, o Água Produtiva foi responsável pelo início do projeto de muitos pequenos produtores aqui no estado. Muitos. E, às vezes, esses empreendedores, esses piscicultores, né, assim que estava terminando o trabalho do governo, eles já tinham dado um jeito de contratar equipamento para continuar, para ampliar aquilo ali. E, com isso, toda propriedade que recebia esse benefício, recebia primeiro o projeto da Emater, a Emater fazia o projeto de licenciamento. Então, isso deu um up, né? Deu um start muito grande para o pequeno. Hoje nós temos muitos dos nossos piscicultores, são piscicultores de pequeno porte, né? Então, essa foi uma outra visão do Estado. Uma outra visão... Pois não. Desculpa te interromper, só para pegar o gancho aí do que você falou sobre os pequenos, né, os pequenos empreendedores, sim. Como representando uma grande parcela, né, nesse todo em relação à produção do tambaqui aí, em relação da produção de piscicultura, né? Agora eu te pergunto, essas pessoas, quando você considera os pequenos, o que são os pequenos em relação à produção, em relação à lâmina d'água? Como é que é essa produção em relação às saídas, né? Já que a piscicultura, na nossa visão profissional, tem que funcionar realmente como uma empresa, né?
O que que você considera, o que vocês chamam os pequenos aí, empreendedores? Não, esses pequenos aos quais eu me referia, né, são os que têm aptidão ao PRONAF, que são atendidos pela Emater. Eu estava me referindo especificamente a eles. Agora, se a gente for falar de porte de empreendimento aqui em Rondônia, é até um pouco complicado, né, porque nós temos, se a gente for considerar pequeno, médio e grande, comparando o porte dos empreendimentos que nós temos, nós podemos dizer aqui que nós temos empreendimentos de 5 hectares, até empreendimentos de 300 hectares, de mais de 300 hectares, né? E temos, eu creio que uma grande parcela são produtores que estão em torno de 30 a 50 hectares, os que fazem esse grande volume de produção, né? Se a gente tirar os grandes empreendimentos, eu creio que tem uma parcela grande que está entre 30 e 50 hectares, né? E tem os que estão abaixo disso aí. Mas é muito variável aqui o porte dos empreendimentos. Bacana. Uma coisa que eu sempre discuto com os colegas, e às vezes até alunos também, é justamente o poder, né, desse start que o governo tem. E muitas das vezes existe um certo atropelo. Eu vou tomar como exemplo aqui, por exemplo, Bolsa Família. Vamos imaginar o seguinte, né? É um fomento extremamente importante, principalmente para as pessoas de baixa renda. Mas ele não pode ser jamais medido, o seu sucesso, pelo número de pessoas que adentram, né? O interessante seria, na verdade, ele é um sucesso pelo número de pessoas que deixaram de demandar esse recurso, né, do povo. Porque isso mostra que o governo veio fazendo um planejamento, criando alternativas, né? E por que eu fiz essa volta para te perguntar uma coisa direta? Você falou que o governo de Rondônia deu esse start, né? Sim, As patrulhas, né, construindo, possivelmente deva ter doado ou criou, na verdade, incentivo fiscal em relação à ração, né, em relação a todos esses insumos que fazem com que a gente dê o start na piscicultura, principalmente para o pequeno empreendedor. Como é que se deu esse processo? Foi o seguinte, como eu te disse, né, esse programa existiu, né, em 2014, 2015, ele deixou de existir, por quê? Porque o produtor já tinha autonomia, né? Então, aconteceram alguns outros incentivos que foram de extrema importância. Não houve nenhum programa de doação, né, a partir de 2010, não houve nenhum programa de doação por parte do governo do estado. Houve de parceria, por exemplo, na questão do calcário, né? O governo tem uma usina de calcário e transporta o calcário que o produtor compra, né? Na ração há uma dificuldade muito grande, né, de trabalhar a questão do preço da ração, tanto que há muita discussão lá na CNA, né, na nossa comissão, na Comissão de Agricultura, buscando uma forma, buscando uma maneira de equalizar, né, o preço da ração com o preço da ração utilizada na produção de outras proteínas, de outros animais, né? Então, não se mexeu na questão da ração, mas houve o incentivo, por exemplo, na tributação, né? O tambaqui, o peixe nativo aqui de Rondônia, né, ele pode transitar de forma interestadual sem pagar imposto, né? Já foi assim um incentivo muito bacana. Isso é muito interessante, né? Realmente foi bastante, foi um impacto muito positivo, né? Porque melhorou muito, né, o lucro do produtor. Isso é uma coisa bacana, né? Desculpa, em relação à questão do custo de produção que você tem nas propriedades, né, nos empreendimentos, principalmente se a gente pegar o link aqui com o estado do Amazonas, que ração para a gente é uma coisa de tirar a pele, né, de todo produtor. E eu sempre bato nessa tecla, né? Eu acho que em conversas informais com produtores, dia a dia no campo, o produtor ele não quer
ele não quer esmola, na verdade ele quer alternativas, né? Ele quer fazer com que o seu empreendimento ele consiga rodar de forma ininterrupta, né? E aí, Ilse, eu queria tocar num tema também que é extremamente importante, né? Principalmente quando a gente pensa em custo de produção, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, como é que tá girando esse custo de produção do tambaqui aí em Rondônia? Você tem dados mais atualizados, ou como foi lá atrás, como é hoje? Olha, o custo de produção vai depender do tamanho do peixe, né? Quando vai para Manaus, por exemplo, o custo de produção é mais alto, né? Se eu não me engano, está em torno de 4,50, 4,70. Tudo Se eu para não... Manaus é mais alto, né? Mas é porque vocês querem um peixe enorme. Vamos comer peixe 2 quilos, caramba. Aí Sabe, fica isso mais barato. olha só, você tocou numa coisa bem bacana. Se a gente demandasse um peixe de 2 quilos, a gente também fomentaria muita gente que produz um peixe pequeno aqui. Com certeza, com É, certeza. Né? Mas tem essa cultura. E esse peixe, né? Esse peixe com esse peso aí, ele é vendido a aproximadamente 5,50, 5,60. O peixe 2 quilos, se não me engano, está em torno de 3,70 também, vendido por 4,50. É mais ou menos essa faixa. Não é exatamente isso, porque isso é bastante variável, vai depender de muitos fatores, né? Mas é por aí. Manaus hoje absorve basicamente quantos por cento da produção do tambaqui aí de Rondônia? Olha, eu creio que por volta de 60%, Caraca, 70%. já, É já muita estamos com coisa. já estamos com crédito para minha próxima viagem aí em Rondônia. Eu vou comer tambaqui de graça, hein? Meu convidado, vem Aí, que a gente trata disso. bacana. E os polos de produção, isso? Aí, quais são os principais polos em Rondônia? Nós temos o principal polo de produção de Rondônia é o Vale do Jamari, cuja sede é a cidade de Ariquemes, de onde eu vos falo nesse momento. Opa, Então, aqui no Vale do Jamari, há uma grande concentração dos grandes produtores. Eu acho que quase a totalidade dos grandes produtores estão aqui no Vale do Jamari. E, assim, da mesma forma, nós temos aqui fábrica de ração, nós temos importantes iniciativas na questão do associativismo, temos uma associação bastante atuante aqui, né? Então, temos frigorífico, né? O nosso maior frigorífico está aqui no município de Ariquemes, que também tem uma fábrica de ração. Inclusive, você estava falando da ração, uma das formas que foram encontradas aqui foi construir fábricas de ração. Hoje nós temos 4, né? Então melhorou bastante, mas no início era difícil. Então, além do polo aqui do Vale do Jamari, nós temos também um polo localizado na zona da mata, né? Mais em direção ao sul do estado, que onde se concentra pequenos e médios. Tem alguns grandes também. Inclusive lá, né, em Presidente Médici, onde está localizada o curso de engenharia de pesca da Unir, né, ali no entorno, muitos municípios são produtores, e na grande maioria são pequenos e médio produtores. E com essa questão da pandemia, né, não gosto dessa palavra, né, desse momento que nós estamos vivendo, alguns desses produtores, é muito preocupante, é uma situação muito preocupante que está acontecendo. Alguns desses empreendedores, eles estão parados, né, pararam de produzir, mas eu creio que não deve ser uma coisa que demore muito, porque eu costumo dizer que o produtor de Rondônia, ele tem vocação para a piscicultura, né? Então, nossos principais polos são esses. O principal é o Vale do Jamari, onde concentra tanto a maior produção, como é o local onde está o maior frigorífico, e temos uma fábrica de ração. Descendo em direção ao Cone Sul, nós temos mais 2 ou 3 fábricas de ração, né? E é um polo onde está concentrados os pequenos e médios. E temos também outro polo, né, na região de Porto Velho, né,
que também temos um frigorífico e também temos pequenos e médios produtores. Agora, o interessante aqui é que nós temos empreendimentos de menor porte de industrialização de pescado. Nós temos, se não me engano, 11 entrepostos de pescado que tem menor porte. E, perdão, deixa eu corrigir aqui, antes do meu amigo ouvir, que aqui nós não temos um frigorífico, nós temos dois. Nós temos o frigorífico Zaltana e temos o Pescado do Vale, né, que foi inaugurado mais recentemente, né, mas que também está trabalhando a todo vapor. Se o Lorival, dono do frigorífico do Pescado do Vale, estiver ouvindo, me desculpa aí, eu já me redimi. E na região de Porto Velho, nós temos, próximo a Porto Velho, no município de Itapuã, nós temos o Rondopeixe, né, que é um outro frigorífico de um porte equivalente ao Zaltana, que é o frigorífico daqui, e temos também mais alguns entrepostos de pescado, esses de menor porte. Então, assim... Isso você tocou num ponto que eu acho de extrema importância, que é a questão do associativismo, né? Essas cooperativas e possivelmente a necessidade e a demanda, né, que elas têm, né, em várias regiões do Brasil, principalmente. Mas se a gente pensar no surgimento dessas cooperativas, né, e na necessidade, nós precisamos tentar trabalhar o ordenamento, né, entendermos realmente quais são as fortalezas, as fraquezas, né, de cada localidade dentro dos seus estados. Sim. Você falou aí que o rondoniense ele tem aptidão, né, para ser piscicultor. Tem. É verdade? Como possivelmente tem outras pessoas que desenvolvam outras atividades, né? Quando você fala nos frigoríficos, eu gostaria de perguntar se esses frigoríficos eles absorvem basicamente toda essa produção, né? Eles já têm basicamente contratos, ou na verdade são as únicas alternativas para aquelas regiões que têm a maior produção aí, no caso aí do polo do Vale do Jamari. Vale do Jamari. Vale do Jamari, que é o mais poderoso aí de Rondônia. É o mais produtivo. É o dono de tudo. Olha só, apesar de tudo, né, de contarmos hoje com 3 frigoríficos, né, significa que tem uma produção, uma capacidade de industrialização significativa e termos vários entrepostos de menor porte, mas que nem por isso, né, industrializam pouco, né, é significativo também, nós ainda não conseguimos industrializar nem 15%, se não me engano, do que a gente produz. A gente ainda é um fornecedor de matéria-prima para outros estados. Além de Manaus, a gente ainda exporta matéria-prima para outros estados. Para Goiás, para Minas Gerais, para o Maranhão, para vários estados do Brasil. Para o Rio. Para o Rio. Há 2 anos ou 3 anos atrás, eu estava de passagem no Rio, minha irmã morava em Campos dos Goytacazes. Né? E aí, fiquei rodando por ali e resolvi ir ao mercado. Quando cheguei lá, encontrei o bendito tambaqui de Rondônia. Eu falei, cara, você persegue até aqui? Pois é. E aposto que você comeu. Com certeza, estava com saudade. Então. E olha, só deixando, assim, uma informação, né? Um convite para vocês que estão nos ouvindo e para você também, professor Esner. É o seguinte, é que nós temos isenção tributária também para quem quer vir investir no Estado, principalmente na industrialização, né? Partiu Rondônia. Os empreendimentos, aqui, os frigoríficos, a maioria dos frigoríficos, eles contam com isenção tributária, né? Onde eles podem deixar, né, de contribuir com até 85% de tributos, né? Então, assim, é um chamativo, né? É um incentivo muito interessante para investir aqui no Estado. A gente aguarda investidores.
De Isso é braços uma coisa abertos e tributos bem baixinhos. Isso é uma coisa importante se a gente pegar o modelo Zona Franca de Manaus, né? Principalmente em Sim, relação à isenção fiscal, e que sim, foi um sim. atrativo, né? Se a gente relacionar Manaus como um polo distante em relação aos grandes centros do Sul e Sudeste, foi um atrativo para que muitas multinacionais se instalassem aqui. Mas também traz à tona um grande problema, né? A gente não tem um plano B, a gente não tem um plano C em relação ao desenvolvimento das potencialidades do nosso estado. Uma coisa que eu me deixa indignado é a gente não ter capacidade e a visão, né? Isso atrelado a todos esses pontos que você bem mencionou em relação às políticas públicas, a capacitação, a entender que o perfil do profissional dentro das universidades ele precisa ser delineado de acordo com as necessidades de mercado e a gente tornar o ambiente atrativo, né? Você imagina, você falou que tem 4 ou 5 fábricas de ração aí, né? Sim. E aqui nós temos, se eu não me engano, 2, né? 2 ou 3, se não me falha a memória. Mas, na verdade, a gente ainda paga uma ração muito, muito cara. Né? Então, existem diversos fatores que precisam ser bem trabalhados. Né? Ilse, se você me permite aqui, só que gostaria de dar um alô. Nós temos basicamente 14 pessoas, né? Eu sempre gosto de citar nomes aqui, porque o pessoal Ah, se sim. sente bem valorizado, isso é bem legal. Foi um toque que o rei das lives citou ontem na live dele, o professor Lian. Alô para a Rebeca, para a professora Juscelene Cavalli, Sérgio Ferraro, Vitor Hugo, inclusive já fizeram alguns questionamentos aqui. Ilse, quanto do sucesso da aquicultura em Rondônia deve-se haver essa atividade como um negócio? Melhor uso dos recursos disponíveis e um manejo mais eficiente da produção? O Vitor Hugo também fala aqui, quais os principais fatores que propiciaram o êxito da piscicultura em Rondônia? Acho que essa última é o que a gente já está basicamente Discutindo, né? discutindo, né? Eu gostaria de aproveitar esse gancho e fazer só uma enquete rápida aqui. Quantos alunos nós temos nessa live hoje? Inclusive empreendedores, ou até mesmo professores que também estão se tornando empreendedores, né? Coloquem, quem tem vontade de empreender na piscicultura, coloca 1. Quem não tem, coloca 2. Vamos fazer uma enquete rápida enquanto a gente continua aqui esse bate-papo. Desculpa ter te interrompido, né? Que Imagina. esse lance de conciliar ser professor e agora tentar ser apresentador Empreendedor. Não, você é, é empreendedor, na verdade, né? é verdade. Então, isso daí é muito bacana. Então, a gente estava falando sobre mercado, né? Que basicamente 60% vem para cá do que é produzido, o restante ele vai para outros estados da federação. E outros Isso. países, né? Como é que vocês têm pensado nisso? A gente tem iniciativa, né, de exportação, principalmente para os países próximos a nós, né? Agora, para outros países, já é uma questão, você já tem que. A gente só exporta através de um frigorífico, né? Então, nós temos aqui 2 frigoríficos que já exportam para o Peru, né? Acredito que para a Bolívia também. Então, eu vejo a questão da exportação bastante complexa, porque olha só, muito se fala em exportar para os Estados Unidos, exportar para a China, exportar para a Europa, enfim. Mas olha, eu acho que a gente hoje produz aproximadamente 90 mil toneladas. Não vamos falar nem de um dado oficial, nem de um órgão, nem de outro, nem de uma instituição e nem de outra, porque há um conflito, né, entre essa questão da quantidade de peixe, um conflito de informações em relação à quantidade de peixe que é produzido aqui no estado. Eu acredito que a gente deve estar produzindo próximo a 100 mil toneladas, né? Mas vamos falar em 90 mil toneladas. E aí, como você citou associativismo e cooperativismo, o que que acontece? Essas 90 mil toneladas de peixe espalhadas pelo estado de Rondônia, é muito difícil você juntar isso, né? E ter regularidade dessa oferta, padrão desse produto, né? E a capacidade de ter o quantitativo, a regularidade de exportação. Suponhamos que a China queira, por exemplo, coloca aí 1.000 toneladas
por semana de tambaqui, banda de tambaqui sem espinho pesando 1 quilo. Será que a gente tem capacidade para isso? Nós não temos ainda a indústria que tem essa capacidade, provavelmente. Né? Nós não temos o peixe padronizado, nós não temos a oferta naquele momento, né? A despesca, né? Não é organizada. Enfim, então a questão do associativismo e do cooperativismo, quando a gente fala de mercado, de exportação, eu acho de extrema importância. E eu acho que, tanto para vocês quanto para nós, essa cultura ainda é um pouco difícil. Eu acho que é um grande gargalo, né? O próximo grande gargalo que nós temos que resolver na atividade da piscicultura, eu acho que é esse. Olha aí, pessoal, uma super luz que a Rio está dando aí, principalmente para quem pretende, né, empreender e quem pretende desenvolver a piscicultura nas suas regiões. Em relação à enquete que eu fiz, olha só, o Fábio Sotan, Vitor Hugo, Daniel Lentino, Rebeca Guimarães, todos têm vontade de se tornarem empreendedores, isso é muito bacana. Né? O Sérgio, ele está colocando aqui, desculpem, mas não concordo com a forma de ver a ração como um custo, como ração cara, na minha opinião, a ração, na verdade, ele quer dizer, é investimento. Sérgio, seria bacana se você colocasse de onde você está falando, né? Se aqui do Amazonas, se de Rondônia, de outro estado, para a gente tentar abordar um pouquinho essa temática. O professor Lian, né, manda saudações aí para você, o rei das lives. Saudações, professor. Na oportunidade, gostaria de saber quanto está saindo o custo médio por hectare de viveiros para o produtor que está iniciando a atividade. Como é que está a situação por aí, Wilson? Olha, o preço médio, creio que está em torno de 45. Deixa eu fazer 45 conta. mil? Creio que isso. 45 mil, preço médio, que também vai depender de N fatores, né? Topografia, enfim. Mas creio que isso. Aqui no Amazonas é um pouquinho mais caro. Tudo aqui é mais caro, né? Tudo aqui é um pouquinho mais caro. Olha só, o Sérgio respondeu aqui, está falando do Rio Grande do Sul. Sérgio, obrigado pela participação. Meu amigo Sérgio, obrigada pela participação, Sérgio. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Posso perguntar por favor. A ele se é isso? Eu creio que o que ele quis frisar, e eu concordo com ele, é que a ração ela não pode ser vista como você não deve economizar na compra da ração sem levar em conta a qualidade. Nem sempre a ração mais barata é a que vai te dar mais lucro, né? A que vai te dar mais resultado. Eu creio que tenha sido nesse sentido. E de outra forma, se ele está falando que ele não considera o custo da ração custo, mas sim investimento, bom, não deixa de ser, né? Só que é um investimento alto. Eu já consigo visualizar um pouco dessa linha que você está falando. Sérgio, pelo menos, quando eu estou me referindo à questão do custo, né, é justamente a questão de existir viabilidade econômica de você desenvolver a atividade em determinadas regiões. Né? Vou pegar como exemplo aqui o pirarucu. Né? Se nós trabalharmos hoje o pirarucu aqui no estado do Amazonas, com o preço da ração para carnívoro altíssimo que se encontra aqui, praticamente a atividade em termos de viabilidade econômica, né, principalmente em relação à parte de ração, não se sustenta. Então seria mais nessa pegada de entendermos basicamente esse balanço, né, essa equalização do que uma empresa precisa ter para que chegue ao final a gente tenha como ter lucratividade nos nossos negócios. Tá? Muito bacana, Sérgio. Ele está dizendo aqui que é um prazer participar. E um abraço ao Rio Grande do Sul, terra maravilhosa, hein, Luiz? O Vitor Hugo aqui está interagindo com a gente também. A piscicultura tendo em vista a utilização de tecnologia de ponta e os altos custos, não consegue contemplar os pequenos produtores ou depende, claro, dos projetos de pequeno porte. Isso é possível? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu As acho tecnologias?
A piscicultura, tendo em vista a utilização de tecnologia de ponta e os altos custos, não consegue contemplar os pequenos produtores, ou depende, claro, dos projetos de pequeno porte. Isso é possível? Acho que ele está fazendo um apanhado geral, né, de vários pontos que a gente citou em relação à questão do percentual elevado de pequenos produtores, que tem uma grande importância na estatística produtiva aí, né? Com certeza. Eu acho que a parte de tecnologia de ponta, né, que seria um outro tópico que a gente iria trabalhar aqui, ela está muito atrelada também à questão do sistema, né, que vocês desenvolvem hoje aí. Exatamente, exatamente. Aqui a nossa piscicultura, eu poderia dizer que 99,9% é viveiro escavado, né? Então, quais seriam as tecnologias que nós usaríamos aqui, né? Falando de equipamentos, né? A gente usa aeradores. O que mais de tecnologia você usaria? Os tratadores, né? As rações, elas são vendidas em bag, os produtores, os empreendedores têm silo para armazenar ração. Isso aí tudo são tecnologias consideradas inovadoras que estão aí para contribuir com um mais baixo custo de produção, né? Por outro lado, o pequeno produtor, ele também é inovador, né? Eu até comentei esses dias que eu visitei uma piscicultura em que o cara tinha fonte de água, né? E os viveiros construídos um plano um pouquinho mais elevado. Ele conseguiu levar água lá para cima sem usar energia elétrica. Ele abastece os viveiros dele sem usar energia elétrica, né? Ele criou. Outro, ele desenvolveu um mecanismo de abrir e fechar a porteira, pequeno produtor, tá? Eu não estou falando de pessoas que investiram em tecnologia para isso. Mas ele pegou algumas roldanas e algumas cordas e desenvolveu um mecanismo para abrir e fechar a porteira na entrada e na saída, sem precisar descer do carro, né? Então, assim, quando eu falo que a pessoa tem criatividade, que a pessoa está empreendendo, não quer dizer que é um grande produtor, que está dispondo de recursos ou de tecnologias de ponta que já foram construídas por outros, né, para poder serem aplicadas. Não, não é isso, né? Qualquer solução inovadora, solução eficaz que você encontre que seja inovadora, para mim, o cara já está empreendendo. Com certeza. Isso é importante, né? Porque o engenheiro ele tem que ter aquela visão de propor soluções, né? Com Principalmente, certeza. principalmente soluções inovadoras, né? Aqui a gente já... seria o sonho, né? A gente poder abastecer, basicamente, os nossos viveiros, tanques, todos por gravidade, né? Sem o custo de energia elétrica. Eu não sei como é que é essa situação em relação a custo, né? Se existem também incentivos para o piscicultor, ou se eles pagam a energia naquele formato rural, ou dependendo da localidade. Não, é bem padrão mesmo. É bem padrão. Isso também é um fomento muito legal, porque ele pode propiciar, de acordo com o avanço, né, do empreendimento, possivelmente a inserção de novas tecnologias, né, como até inserir automação nesse processo, né, que é uma coisa bem bacana. Aqui no estado do Amazonas, a energia, dependendo do lugar, ela tem os valores, como sempre, Manaus, tudo é muito caro, bem elevado, né? Então a gente tem que pensar em soluções inovadoras, como, por exemplo, vocês que moram em prédios, né, e que vivem em ambientes inteligentes, né, como sensores. Então isso é um custo que ele se dilui ao longo do tempo, né? Você investe um pouquinho, mas ao longo da produção isso aí vai sendo diluído. Tá? Uma coisa que eu conversei numa live que nós fizemos, às segundas-feiras a gente tem uma live que seria o papo de engenheiro de pesca, né? Um papo bem formal, tanto é que a gente biólogo também pode participar? Claro que sim, você inclusive está convidada, mas uma coisa é certa, tem que tomar vinho também, tá? A gente é um dos requisitos aqui para o moderador e o convidado. Tem que matar uma garrafa de vinho. Estou dentro. Muito bacana. E uma das coisas que a gente tem visto, né, e tem observado, são os questionamentos que às vezes os alunos nos fazem em relação a... E agora? Eu formei, né? Para onde eu vou? Né? O que eu irei fazer? Será que o mercado ele vai realmente me absorver? Hoje, em Rondônia, né,
Vocês têm aí a Unir, né, formando muita gente que, segundo você, bem fazendo um belo trabalho, né, na parte de extensão, na parte de produção. E esse pessoal, ele tá ficando em Rondônia, ele está migrando, está saindo para outras regiões? Como é que você tem Olha, observado? esse pessoal, nós não temos apenas a Unir, nós temos também o Instituto Federal, né? O Instituto Isso. Federal de Rondônia, que também tem curso na área de agricultura. E Jusilene, se tiver ainda aí, pode até complementar a minha resposta, caso ela não esteja completa, mas grande parte dos formandos aqui, eles saem, né, eles vão trabalhar ou complementar seus estudos fora e depois retornam, né? E quando eles retornam, eles são absorvidos, sim. Mas é assim, são aqueles que se formam e que já se levantam e bora trabalhar, né? Porque tem muita gente que se forma também e fica procurando outro curso para fazer, para não deixar de ser estudante, né? Para esse aí é complicado. Mas, assim, Rondônia absorve uma parte bastante significativa das pessoas que se formam aqui, e muitos deles também saem, vão trabalhar em outras regiões, vão continuar seus estudos em outras regiões. Bacana. Eu estou aqui escrevendo aqui no chat, se caso a professora Jusilene queira complementar, ela pode até abrir o microfone e falar também. Sinta-se convidada. Beleza, maravilha. O Sérgio está bem participativo aqui, está dizendo que está com inveja da gente. Tá A gente ok? tem aqui, o Sérgio está dizendo que está com inveja, agradece a saudação. Estou com inveja de vocês, de mangas curtas, aqui agora com 6 graus de temperatura. Deus me livre. Eu já estou Sérgio, quase desligando o ar-condicionado aqui. toma um vinho por nós aí. O Lian tá, pessoal, com relação à engorda, alguns questionamentos. Primeiro, densidade de estocagem e peso final esperado. Segundo, a biometria é feita de quanto em quanto tempo? Terceiro, arraçoamento, quantas vezes ao dia e quantidade fornecida em relação à biomassa. Olha isso. Vamos lá. Primeiro que ele perguntou é a densidade de estocagem? Densidade de estocagem e peso final esperado. A densidade de estocagem praticada aqui em Rondônia, por isso que Rondônia, a piscicultura em Rondônia, ela é uma atividade de baixo impacto, porque a gente trabalha com uma densidade baixa, né? A densidade praticada aqui, ela está entre 600 e 800 gramas por metro quadrado. Quer dizer, é uma densidade baixa, né? Mesmo que tenha aeradores, não aumenta muito, né? Por conta que a maioria dos empreendimentos não fazem renovação de água, fazem apenas reposição, né? E tratam da qualidade dessa água com biorremediadores, com aeração, enfim. Então, porque nossos viveiros são muito grandes, né? Os empreendimentos de médio e de grande porte contam com viveiros muito grandes. A De renovação... quanto hoje? Uma média, assim, de 3 espelho. hectares, 5 hectares, né, Nossa. 10 hectares. Tem viveiros aqui que são maiores do que muitas fazendas por aí, né? Então, a densidade de estocagem é baixa, né? O peso final, o peso do peixe que é trabalhado aqui, do tambaqui que é produzido aqui, ele varia em função do mercado, né? Quando vai para Manaus é maior, quando vai para outros mercados é menor. Raramente se manda peixe de 3 quilos para outros mercados. Outros mercados já estão absorvendo peixes menores, 2,5 kg, 2,7 kg, né? E isso está melhorando muito a lucratividade da atividade, porque para chegar um tambaqui a 3 quilos, você vai ter um lucro menor, você não alcança o preço compatível, né, com o custo de produção. Esse peixe que está vindo para Manaus, desculpa, Aline, atravessar as tuas perguntas, mas só para dar Imagina, pode continuidade. falar. Esse peixe com 3 quilos, vocês estão conseguindo ele com quanto tempo? Esse peixe que vem exclusivo para Manaus? Nosso peixe aqui, ele sai com no máximo 1 ano. Máximo. A gente faz... a maioria dos produtores trabalham com ganho compensatório, ganho de peso compensatório, deixa bastante adensado, até 250, 300 gramas, né? E depois
solta numa densidade menor, né? Nessa densidade que eu falei, de 600 a 800 gramas por metro quadrado. E com isso a gente tem um desempenho fantástico. O peixe que cresce muito rápido, né? Mas olha, Rondônia também assim, tem condições muito favoráveis, né? A altitude aqui é muito baixinha, nossa altitude aqui está entre 100 e 600 metros do nível do mar, né? Então, quer dizer, nós temos um clima mais quente durante um período maior do ano, né? Nosso sistema de chuvas também é bastante interessante, nós temos um período de seca muito curto, né? O tipo de solo que nós temos aqui, na maioria, né, se não me engano, 58% é latossolo. Enfim, nós temos condições bastante favoráveis, né? A temperatura da água é uma temperatura favorável também, é uma temperatura bastante viável. Então, nós temos condições muito favoráveis para ter esse desenvolvimento fantástico que a gente tem do tambaqui aqui, né? Antes de eu vir para cá, quando eu estava em Goiás, falavam fazer um tambaqui de 3 quilos em um ano aqui, eu pensava, nossa, mas que povo exagerado, né? Vou ter que ver para crer. E aí eu vi, né? Com certeza. Olha só, a segunda pergunta do Lian é: a biometria é feita de quanto em quanto tempo? A biometria ela é feita, é muito variável isso, né? O esperado, né, que a biometria seja pelo menos, seja quinzenal, né? Mas eu acredito que em algumas situações são feitas até por bimestre, porque a maioria dos produtores seguem a tabelinha de arraçoamento da fábrica de ração onde eles compram a ração, né? Mas é feito sim biometria. O acompanhamento técnico aqui é uma coisa bastante diversa, diversificada, né? Existem os pequenos produtores que contam com técnicos da Emater que fazem um acompanhamento muito bacana. Temos também o Senar, que atua, né, na assistência técnica e gerencial, que também faz esse acompanhamento. Temos os médios e grandes empreendedores que contratam seus técnicos. Então, esses aí, eles seguem o protocolo viável, né, para uma boa produção. Mas tem também uma parcela grande ainda de empreendedores que não tem um técnico que assiste, chama só quando o peixe está morrendo, ou quando dá algum problema na água, né? Então, esses aí fica meio difícil da gente falar peridiciosidade de biometria, né? Percentual de arraçoamento, mesmo porque o percentual ele vai depender da fase de desenvolvimento do peixe, né? Assim como os níveis de proteína da ração. Muito bacana. E pegando aqui já a última pergunta e o gancho que você falou aí sobre crescimento compensatório, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? E que pode também ser utilizada como modelo para regiões onde a gente tem um custo mais elevado com ração, principalmente, né? Já que esse ganho, ele, como diz aí, ele é muito aceitável. É muito significativo. Muito mesmo. O desempenho é fantástico. E o Liane fala aqui em relação ao arraçoamento, quantas vezes ao dia, quantidade fornecida em relação à biomassa. A maioria dos produtores arraçou 2 vezes ao dia na fase de engorda, né? Até juvenil, quando não se está trabalhando com adensamento para ganho de peso compensatório, pode até ser que trabalhe com mais vezes. Mas a grande maioria arraçou 2 vezes ao dia. O que eu acho interessante o arraçoamento 3 vezes ao dia. Eu acho que o desempenho, a conversão alimentar melhora muito. Ah, com certeza. Ilse, a gente está aqui com praticamente 1h06 de live, né? Já? Pessoal, para quem não... o papo, quando é bom, ele flui rápido, né? Olha, foi rápido mesmo. É verdade. Gente, para quem não sabe, a Ilse, ela submeteu uma cirurgia no joelho, não foi isso? Não, foi só um procedimento, não chegou a ser uma cirurgia. Uma artroscopia, né? Uma coisinha bem mais simples. Bem leve. Bem leve, né? Bem leve e dolorida. Dolorida, né? Isso é bem bacana. Lian, contempladas as suas perguntas?
mais uma vez agradecer a todos aqui, a gente vai dando sequência aqui. Ilse, podemos mais 15 ou 20 minutinhos? Com certeza. Muito Muito à bacana. disposição. E mais uma vez agradecer aqui a presença de todos vocês, né? Principalmente dos alguns discentes aqui que se fazem presente. Isso é uma coisa que eu tenho sempre questionado nos grupos, né? Às vezes a gente vive em uma era onde os jovens têm muito mais facilidade, né? Com acesso à informação, né? Diferentemente da nossa geração, né? Com Eu não sei. certeza. Bom, eu não posso comparar minha geração com a sua, não, mas a minha geração teve muita dificuldade com acesso à informação. Que é isso, que é isso. Todos nós Com aqui certeza. já estamos avançando bastante. Mas isso é uma coisa legal, né? Hoje esses jovens eles têm muita facilidade em ter, né, conteúdos aí de boa qualidade, né, e a facilidade. Hoje é até um questionamento, né? Você sempre divulga as lives, divulga, imagina que às vezes os jovens que estão na universidade, nos institutos, eles vão abraçar isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar a todo momento dando uma cutucada, né? Aquele que mais se sobressai é aquele que mais quer, né? Aquele que mais busca, e isso a gente vê no dia a dia, principalmente em outras atividades profissionais. Tanto é que é um tema que eu gostaria de tocar agora para vocês. Aquele que mais quer é aquele que mais vai. E a gente vê, às vezes, os questionamentos em relação às áreas, né, de atuação. Por exemplo, você é bióloga, mas atua na aquicultura aí há bastante tempo, né? Nós temos zootecnistas. Comecei na década de 90. Nós temos médicos e veterinários, nós temos agrônomos, né? Inclusive zootecnistas, né? Bastante zootecnistas. Pois é, então isso assim, ao meu ver, é um nicho profissional muito bacana que começa a se criar, porque você que tem uma visão mais ampla, você precisa entender que essas pessoas são parceiras. Elas também começam a fomentar, né, uma necessidade em quem realmente quer, né, de buscar mais conhecimento, de se especializar mais, e quem ganha realmente somos nós, né, Ilse? Qual é a tua visão em relação a essa... Eu não gostaria nem de chamar de competição, né, na verdade, essa diversidade que nós temos hoje em relação à aquicultura. A diversidade de profissionais? Profissional. De área. Diversidade profissional. Olha, eu acho que é muito interessante, porque eu vejo como complementar, né? São áreas complementares. Ninguém consegue saber de tudo. Ninguém consegue ser bom em toda... Olha só a cadeia produtiva. Quantos elos tem a cadeia produtiva da piscicultura, né? Eu comecei a produzir peixes porque eu comecei por hobby, gostei da atividade e comecei a estudar piscicultura. E aí eu percebi que, olha, os elos que a cadeia produtiva da piscicultura tem. O biólogo é essencial, né? Principalmente no que diz respeito ao licenciamento ambiental, né? A limnologia, a qualidade de água, né? O zootecnista, ele é necessário na hora da nutrição. Você quer me falar que eu, como biólogo, eu vou ter um embasamento maior do que um zootecnista para falar? Não vou, né, para falar de nutrição, eu não vou, né? Da mesma forma que na hora da construção das estruturas de cultivo, eu não vou ter mais conhecimento que o engenheiro de pesca. Então, eu vejo como áreas complementares. E eu acho que nós, né, nós profissionais, cada um na sua área de formação acadêmica, eu acho que a gente tinha que ser mais unidos em relação a isso. Porque eu vou te explicar por que eu estou colocando dessa forma. Quando você parte para os conselhos, né? É o conselho de veterinário que não aceita o biólogo falar que o peixe está com isso, que não, e é o conselho de engenharia de pesca que não aceita falar que o geógrafo pode fazer aquilo. Egos para todos os lados. E a gente começa a divergir ao invés de complementar, né? Ao invés de se completar. Então, eu acho muito bom, eu acho muito saudável a discussão com todas essas áreas, né? E eu acho que nós precisamos, a gente precisa de muito médico veterinário na agricultura. A gente precisa de mais de médico veterinário na agricultura, porque, querendo ou não, na hora do receituário é o médico veterinário, né?
Então, e nós temos sérios problemas de sanidade para serem resolvidos ainda, né? Nós precisamos de todos os profissionais. Eu citei aqui o médico veterinário, porque é com eles que eu já tive um embate há pouco tempo, né, em relação a um diagnóstico, mas tudo bem, foi um embate saudável, né? Faz Foi parte, né? bastante saudável, é. Então, assim, eu vejo de uma forma bastante interessante, né, a interação entre todas essas áreas de atuação aí, né, em tê-las todas, né, atuando na psicultura. E acho, Eu, olha só, veja que coisa mais bacana, Esner, professor Esner. Eu costumo, assim, ver o lado positivo de todas as coisas. É muito complicado esse período que nós estamos passando, né, de restrição, de muita restrição. Mas olha que interação bacana, né, que nós profissionais estamos tendo. Quando em que oportunidade, né, nós estaríamos conversando agora com todas as pessoas que estão participando, se a gente não estivesse com essa restrição, com esse isolamento. Concorda? com certeza. Aproximou muita gente, né? Inclusive, O feedback, é, né? é, eu já conhecia você de nome, né? Do seu excelente trabalho que faz, né? Que vem fazendo aí. Obrigada. Mas é uma oportunidade única, né? Isso ela deve ser aproveitada, né? Com A pandemia, certeza. na verdade, ela está trazendo muitas lições, né? Tanto do Com campo de certeza. vista né, de humanitário também, como de reinvenção profissional, né? Exato, exato. Quem achava que, na verdade, se encontrava, eu cheguei no ápice, na verdade, daqui eu acho que eu não consigo avançar, a gente voltou e agora a gente precisa se reinventar. Eu acho que essa reinvenção, quanto mais pessoas, né, em termos de diversidade profissional, elas venham a agregar, né, principalmente dentro da aquicultura, acho que todos têm a ganhar, né? A Com certeza. população, né, população, mercado, o produtor, né, principalmente. Eu vejo Principalmente o hoje produtor. principalmente produtor, que eu acho que é o nosso foco, né? A gente tem que pensar que os grandes, eles conseguem se sustentar, e a gente tem que criar alternativas para que mais pessoas, né, desenvolvam Com esse certeza. sonho, né, de se tornarem empreendedores e, com isso, caminharem, né? Isso são coisas importantes que devem ser trazidas à mesa todos os dias. Ilse, eu geralmente me empolgo às vezes, sabe? Eu vou falando e a coisa vai fluindo aqui. Mas eu gostaria de falar, já que a gente tem mais uns 15 minutinhos, parou, né? Você viu que eu travei, né? Falei 15 a 20, já se passaram 20 e voltou para 15. Mas eu queria falar em Tudo bem. relação à questão de fomento a projetos de pesquisa dentro das empresas, né? Quando eu falei no início da live que o nome do meu projeto é Baixando os Muros da Universidade, né, não é só no intuito de levar conhecimento para o produtor também, mas é intuito da gente tentar fechar essas parcerias com o setor privado, né? A gente Uhum. tem uma torneira se fechando cada vez mais dentro das universidades, institutos. Nós temos muita gente aí trabalhando com a aquicultura, pensando em inovação tecnológica, pensando em melhorar a vida do produtor, e a gente tem buscado alternativas com essas parcerias, né, principalmente com o setor Sim. privado. Como é que está a abertura disso aí no estado de Rondônia? Né? Os empreendedores estão abertos, estão aptos? O que eles estão fazendo em relação a isso? Olha, alguns empreendedores, principalmente do setor de rações, né, eles apoiam alguns projetos, sim, mas o maior aporte de recursos para pesquisas ainda vem do governo do estado. Nós temos aqui a FAPERO, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, né, e a FAPERO ela trabalha com a maior parte do recurso da FAPERO vem do governo. Não que não haja nenhum empreendedor da iniciativa privada investindo em pesquisa. Existem alguns, sim, principalmente do setor de ração, né? Mas, assim, realmente eu acho muito pouco, sabe? O recurso, né, disponibilizado para pesquisa, eu acho que ele precisa ser ampliado. E você falou certinho, pela iniciativa privada, né? A iniciativa privada tem que investir também, né? Tem que apostar também na atividade de trabalho.
Eu tenho feito, eu tenho feito um trabalho aqui no estado, onde eu, na verdade, vou na porta do empreendedor. Eu bato lá, oi, tudo bem? Aqui é um professor da universidade, e aí apresento basicamente a minha ideia. Na maioria das vezes, as pessoas têm nos dado essa oportunidade. E junto Que comigo, na bom, verdade, eu carrego os meus alunos, né? É essa a ideia, né? Quando que você bom. baixa os muros da universidade, você cria alternativas, né? Todo mundo ganha, né? Empreendedor, né? Os alunos, o Com professor, certeza. né? Que leva as suas pesquisas, que melhora a vida das pessoas e que traz conhecimento para dentro da universidade, para os alunos principalmente. E se a Com gente está certeza. caminhando aqui para o final, eu queria te perguntar, a gente falou tanto de Tambaqui, e o Pirarucu? Como é que está o nosso grande Pirarucu? Bom, daqui a pouco eu vou quebrar o protocolo e vou te fazer uma pergunta, tá? Opa! Não, mas o pirarucu, a gente ainda tem uma produção de pirarucu aqui, principalmente de alevino, mas o comércio do pirarucu aqui está bastante complicado nesse momento, né? É, aqui há uma insatisfação por parte do produtor de pirarucu em relação ao pirarucu oriundo do extrativismo, né? Oriundo do manejo sustentável, porque o preço fica muito diferente, né? Não dá para competir um peixe produzido em cativeiro, que tem um custo de produção elevado, né? Não consegue competir com um peixe que é oriundo, né, do manejo sustentável que chega ao mercado ao preço de R$ E 6,50. esse manejo aí também tem produção que sai daqui do Amazonas ou o manejo aí de Nós Rondônia? temos aqui também, mas vem daí Muito também, daqui, né? né? Então, criou um cenário bastante desigual para o produtor de pirarucu em cativeiro. Então, há muita reclamação, está um impasse nesse momento, muita gente reclamando, tá? Os frigoríficos continuam comprando, mas o produtor ele recuou um pouco. Tem muita gente que deixou de produzir pirarucu. E aí, como é que está aí essa situação aí no Amazonas? Olha, aqui a gente, assim, eu sou suspeito para falar do pirarucu, né? Eu tenho até um Eu tatuado no já braço. percebi, eu já percebi. Às vezes eu estou falando do pirarucu, eu Mas mostro eu meu acho um braço. peixe fantástico também. Não, desculpa te interromper, eu quero Não, ver, não, mostra aí. é verdade, é fantástico mesmo. Estou brincando aqui, às vezes eu estou falando do pirarucu e falando de escamas, alguma coisa. Ó, aqui, na verdade, tal, então, usando a minha tatuagem para explicar algumas coisas. Aham. Mas, ao meu ver, é uma espécie que ela precisa ser incentivada, né? Mas, junto a esse incentivo, a gente precisa, obviamente, ter um estudo bem aguçado em relação à questão de redução dos custos, incentivos fiscais para quem vai trabalhar com o pirarucu, principalmente. Esses dias eu falei que a gente não pode tratar o pirarucu como uma simples sardinha, né? O pirarucu ele é De jeito diferenciado, nenhum. ele é um peixe diferenciado. E eu vejo, assim, através de algumas pesquisas que eu estou desenvolvendo em relação ao pirarucu, e uma delas, principalmente em relação a entender esse mercado a nível nacional, é justamente a questão de mercado, né? Então, hoje, O eu vejo mercado é difícil ainda. o mercado, ele aqui no estado do Amazonas, ele não é um mercado muito apto ao pirarucu. Tanto é que se você for nas peixarias, eu acredito que de 100% das pessoas que frequentam as peixarias em Manaus e restaurantes, elas optem pelo tambaqui, depois o matrinchã e aí vem o pirarucu, Aí vem o né? pirarucu. É verdade. Mas o mercado fora do estado do Amazonas, ele vem crescendo, Uhum. principalmente para um pescado com peso de abate de 5 quilos. Tá? Era isso que eu queria comentar com você. Olha só, hoje só para você ter uma ideia, dos produtores de todo o Brasil, eu vou jogar aqui um dado da minha pesquisa que está em andamento. Quase 50% deles comercializam o charutinho de 5 quilos. Tá? Então, essa carne, para você ter uma ideia, ela praticamente compete com o salmão. Né? Ela não tem Com fibrose. certeza. Eu já levei, tenho feito alguns testes aqui no restaurante Suzuran, aqui do Veralves, é um restaurante super tradicional. Os Uhum. donos são japoneses mesmo.
E eu tenho um feedback sensacional dessa carne, né? Inclusive, essa semana acho que vou dar um pulinho lá para filar um pirarucu aí. O sashimi Manda, é maravilhoso. faz o caminho inverso, manda um pouco para cá também. Mando, com certeza. Então, eu acredito assim que é uma espécie com muito potencial, né? Agora, obviamente que a gente precisa trabalhar a questão de viabilidade econômica. Aqui no estado do Amazonas, ela é muito sustentada em relação à parte de nutrição com o uso de espécies forrageiras. Uhum. Então, a gente tem em municípios aqui do estado do Amazonas, nós temos 62 municípios. Eu já visitei 57. Desses 57, muitos deles, em algumas épocas do ano, você vê peixe, nossa, jogado fora. Então, imagina, né, a gama de oportunidades que a gente tem para desenvolver vários estudos, para trabalhar e melhorar ainda mais essa cadeia. Tanto é que o pirarucu está na Flórida, né? Pirarucu, eu tenho dados dos Estados Unidos, eu tenho dados da América do Sul, Peru, Colômbia e de vários estados brasileiros, dentro dessa pesquisa em andamento, que mostra realmente esse potencial. Mas a gente precisa, você está falando daquele danado pano de fundo, né? Então a gente precisa trabalhar e preparar esse terreno para que novas oportunidades surjam. Uma coisa Sim, sim. que não estou querendo passar de moderador para entrevistado, mas Mas só para eu pegar. fiz a pergunta. Só para pegar o gancho aqui, por exemplo, a gente tem um custo de produção, um custo hoje em relação a um hectare de viveiro bem elevado, muito mais elevado em relação ao que vocês têm aí. Mas também nós temos a oportunidade de mudança de tecnologia, no caso, com os tanques circulares. Aqui a gente tem usado para o pirarucu muitos tanques circulares suspensos de ferrecimento, de trabalharmos unidades produtivas, né, demandas de unidades produtivas menores, né, tornando essas unidades altamente produtivas, gerando menos impacto, tendo a possibilidade de demandarmos menos recursos hídricos. Né. Por mais que a gente viva na bacia amazônica aqui, ainda, devido à variação do ciclo hidrológico, nossas construções em relação a viveiros, elas precisam ser feitas em platôs mais altos. Né. Então, devido a essa época de cheia aqui, se a gente construir a jusante de uma barragem, a gente vai gastar muito em melhoria de terreno, em aterro, para poder tentarmos fugir de situações iguais a essa. Então, as oportunidades com o pirarucu, elas são, ao meu ver, assim, em relação à piscicultura no nosso estado futuro. Até porque a gente não conseguiu ainda, né, desenvolver o tambaqui em relação à sua maior potencialidade. É como se a gente tivesse uma vaca leiteira que só conseguiu produzir 20% do leite. Com certeza. A gente ainda não está tentando caminhar alinhado em termos de ideias, em termos de políticas, em termos de indagar as pessoas, tanto da academia quanto da extensão, para tentarmos buscar, na verdade, vetores que nos levem a chegar próximo, pelo menos próximo, já ficaria muito feliz aí, do que Rondônia é em relação a essa produção. Desculpa me prolongar aqui, quando falo de pirarucu, eu começo a me empolgar. Imagina, que isso. A casa é sua e o conhecimento também. Mas deixa eu te contar um fato interessante. Eu acredito muito no potencial do pirarucu, né? Eu acho que nós temos dois peixes que nós não conseguimos ainda dar uma roupagem a eles, né? Com o devido valor, que é o tambaqui e o pirarucu. Os dois peixes são peixes diferentes, né? Que se prestam a situações, a preparos diferentes, né? E são peixes saborosíssimos, ambos, mas a gente ainda está vendendo como se fosse, né? Eu não quero denegrir a imagem dos demais peixes, não, né? Mas eles são peixes nobres, né? Dos nossos nativos, tambaqui e pirarucu, são peixes nobres. Eu considero, né? Então, falando do pirarucu, há tempos atrás, se eu não me engano, há uns 4 anos, por aí, uns 4 anos, eu comentei com a Jusilene, com a professora Jusilene, lá da Unir, sobre essa possibilidade aí de fazer esse pirarucu menor, né? Porque chegar o pirarucu até 12 quilos é muito complicado, né? É um peixe que gasta muita ração, é um peixe que cresce demais.
E a Unir daqui, inclusive, fez um trabalho, né, de análise, né, dessa fibra, dessa carne. Se não me engano, eles faziam de quilo a quilo para ver o teste de tração, as propriedades organolépticas e tudo mais, né, para ver a viabilidade desse filé de um peixe de menor porte. E eu vou te falar uma coisa, eu vou investir nisso no futuro, porque eu acredito muito, faz tempo que eu falo nessa questão do peixe desse tamanho. E outra coisa que eu acho bastante interessante, e que não dá para praticar com o tambaqui, é essas estruturas de tanque elevado, né? Ou com ferrocimento, ou com lona, seja lá com que material for, mas eu acho muito interessante essa estrutura de cultivo, né? Muito prática, demanda de um investimento mais baixo e tem uma produtividade boa. Tem a restrição de muitas outras espécies não se adaptarem, né, a esse sistema. Mas eu acho Tem, bastante interessante. muito bacana. Tem até um aluno meu agora que vai iniciar um trabalho com tambaqui nesses tanques circulares, né? Aqui Mesmo? Quero saber os resultados depois. aqui a gente tem uma demanda também pelo tambaqui curumim, né? Que é aquele tambaquizinho Aí dá certo, né? O economia dá certo. então talvez a gente vai tentar ir mais ou menos nessa linha, né? Olha só, o Jules Arevalo, ele está dizendo que a produção de Abraço, meu pirarucu amigo. Ele é é do de... Pirarucu, lá no Peru, É na isso aí. Bolívia. Arevalo, mandar um abraço aqui para você. Ele está dizendo que a produção de pirarucu no Peru ainda tem um gargalo da produção sustentável de alevinos. Isso, na Aham, verdade, isso também é um grande gargalo, né? com Porque eu certeza. não sei se você, logo, acho que lá pelos meados aí dos 40 minutos da live, eu estava falando sobre a questão de ordenamento, de entendimento de fraqueza, de fortaleza, e tudo Isso. isso culmina na necessidade de você fortalecer cada nicho, né? Isso. Fortalecer o cara que produz alevino, fortalecer o cara que trabalha com a recria, isso falando de pirarucu, né? Isso. Fortalecer o cara que trabalha com a engorda, fortalecer o mercado. Então, se a gente for pensar, não tem mais como caminhar sem essas conexões, né? Tudo é uma grande rede que precisa estar conectada, porque Isso. se o cara que produz alevino ele começar a ter problemas em relação à sua produção, seja do ponto de vista de investimento, seja do ponto de vista sanitário, hoje as pessoas que não têm esse suporte técnico em relação a esse manejo as larvas, principalmente, a mortalidade ela é muito alta, mas quando você captura e leva para o laboratório, trata, né, que esses bichinhos eles vêm infestados Com de parasitas. certeza. Então você aumenta a produtividade, aumenta a sobrevivência, e isso vai fomentar ainda mais muita É gente. a Então, semente, né? assim, eu sou suspeito para falar do pirarucu, mas eu hoje, em termos de desenvolvimento de pesquisas, eu acredito muito, mas muito mesmo, e eu acho que a gente tem um campo aí de muita coisa para ser feita, né? E o pirarucu é e vai ser ainda uma das espécies mais faladas aqui do nosso estado. Pode escrever isso aí. Com certeza. Eu acredito, sim. Ilse, agora sim, chegamos, falamos meia hora, caminhamos 15 minutos, tá bom? Ótimo. Estamos chegando ao final. Eu não vou me prolongar muito, porque às vezes a gente fica aqui e as lives ficam com 2 horas, 2h30. E depois eu já queria deixar aqui um recadinho para as pessoas. As lives elas são sempre gravadas e eu coloco ela na íntegra lá no meu canal do YouTube. Essa pandemia me fez um outro profissional. Hoje eu sou até o youtuber. Está conectado. Estou totalmente Eu estou conectado. começando também, viu? Estou E começando. Daqui a isso é pouco a muito gente vai estar aí. Isso é muito legal. Você tem muita coisa bacana para ensinar. E hoje eu aprendi muito com você. Muito obrigada. Isso é muito legal. E a live vai estar lá disponível, pessoal. É Professor Esner Magalhães, Aquicultura para Todos. Quem puder se inscrever no canal, Ilse, ainda não te Com vi ali. certeza. Você vai Com lá, se inscreva. certeza. Os youtubers falam, né? Ative o sininho de notificações também. Ativa o sininho de notificação. Deixe o seu Pode deixar. like e fortaleça o nosso canal. Essa é a ideia. Com certeza. Mas brincadeiras à parte, a ideia é essa, né? Como muitos dos meus colegas vêm fazendo,
e ontem isso foi bem mencionado lá na live do professor Lian, né, a oportunidade que a gente tem de trazer pessoas qualificadas, para trazer uma nova visão de novos lugares, né, novos cenários, para que a gente comece a se questionar, né, e buscarmos cada vez mais conhecimento. E isso é importante, né? Hoje a gente tem a oportunidade, o prazer de estarmos aqui nesse bate-papo com a Ilse, trazendo aí um vasto conhecimento dentro da aquicultura, né, mostrando toda a expertise, fazendo com que a gente comece a se indagar sobre diversos temas. E aí, pegando todo esse gancho que eu falei, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Ilse, se hoje eu ligasse para você, Ilse, eu quero que você venha aqui para o estado do Amazonas. Você vai ser a Ilse de Rondônia, mas aqui no nosso estado. Qual seria o grande start que você acharia necessário ser dado aqui no nosso estado para a gente começar a sonhar com novos números daqui para frente? Aqui, quando a gente começou a trabalhar aqui, o nosso sonho era ter o diagnóstico da piscicultura no estado. E nós não conseguimos. Então, diagnosticar seria o primeiro passo. Mas, concomitantemente a isso, eleger um polo que tem vocação, né? um polo composto por municípios ou uma região que tenha vocação e começar o fortalecimento por essa região, principalmente no que diz respeito aos incentivos, né, que o governo tem para dar. Se não tem, vamos criar, né? Melhorar o licenciamento, porque alguém precisa começar a aparecer, né? Você sabe que é assim aqui no Brasil, né? Enquanto alguém não começa a aparecer, os outros não seguem. A partir do momento que a gente fortalece um polo, e aí seria necessário um diagnóstico para saber de onde começar, né? Mas, basicamente, se for um polo de pequenos produtores, o incentivo à construção de viveiros, o cuidado, né, ao analisar o licenciamento, se aplica todas as regras mesmo naquela região. Agora, eu não sou muito a favor da doação de alevinos, enfim, né? Mas eu creio que é por aí, delimitar uma região, né? E fazer um diagnóstico para que possam ser aplicadas ali as políticas públicas que essa região necessita. Ilse, querida, muito obrigado. Você não sabe o prazer que foi tê-la aqui nessa noite. Estou com duas parceirinhas aqui, enchendo meu saco, duas cachorrinhas aqui querendo participar da live. Gracinhas. Mas foi um grande prazer tê-la aqui. Espero que a gente consiga estreitar laços, né, profissionais em relação ao que a gente vem desenvolvendo, que você vem desenvolvendo. Quem sabe aí numa próxima visita bem próxima em Rondônia, a gente possa conversar a respeito do que é aquicultura aí, do que é aquicultura no estado de Rondônia. E quem sabe voltar com mais ideias, né? Isso aqui é bacana. Com certeza. Eu é que lhe agradeço a oportunidade que você me deu de ter esse bate-papo aqui com vocês. Fiquei muito grata, aprendi um pouco mais, né, sobre o seu estado, sobre os gargalos e os potenciais que vocês têm aí. Estou sempre à disposição, no que eu puder contribuir, você pode contar comigo. E quando vier nos visitar, traz as patroinhas também. Sim, pode deixar. Ilse, quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, procura no Instagram. Como é que é? Cardume.ilse no Instagram. Vou anotar aqui. @cardume.ilse. Veja aí no chat se tá ok. Isso, é isso mesmo. Sim. E no Facebook? No Facebook, Ilse Santos Oliveira mesmo. Né? Ilse Santos normal, né? Tá ok. Isso. Então, pessoal, aí as redes sociais da Ilse, com certeza mandem um direct, curtam e aproveitem aí toda a expertise dessa pessoa maravilhosa que hoje contribuiu muito com a gente. Ilse, fique em paz, muito obrigado. Espero que a gente se veja em breve para novas discussões super interessantes iguais a essa. Grande beijo. Muito obrigada por ter convidado, estou à disposição sempre. Beijo. Beijo. Gente, muito obrigado a todos. Fiquem em paz, usem máscara,
né? Ainda não vencemos essa batalha, é muito importante a conscientização de todos, e vamos em frente, né? Vamos desenvolver a aquicultura, que é isso que o povo quer. Grande abraço. Um abraço a todos.